Agora que você já conhece sobre as justificações das paredes, nós vamos agora falar sobre como criar as paredes, né? Usar os offsets, criar um ambiente, tá? Vou deletar esse elemento. Vamos trabalhar agora a parede, vou criar uma parede aqui. Observe, temos uma parede, temos uma medida de uma cota temporária. A minha face externa está aqui, eu quero para lá, então permuto o lado, né, colocando ela no lado correto. A forma de criação de paredes, aqui tem a justificação, vou colocar no centro da parede mesmo. Parede, centerline, colocar aqui, puxar para cá. O offset é o seguinte, todas as vezes que você der um offset, porque você precisa de um ambiente aqui que tenha 3 metros, observe que importante. Você pode usar o comando de offset, que está na guia Modify. Então aparece na barra de opções o numeral, ou você pode usar gráficos, ou pode usar numeral, e coloca aqui 3 metros. Observe que temos também um campo de cópia, ou você pode dar um offset sem cópia, o que vai fazer com que essa parede se desloque 3 metros para o outro lado, ou para o lado que você quiser. Bom, então com cópia, se eu coloco mais para baixo, aparece uma linha de projeção mostrando onde ela será criada. Se eu elevo um pouquinho mais o meu mouse, a minha seta do mouse aqui, o meu cursor, para cima, então ele vai criar essa projeção na parte superior. Como você pode ver aparecendo ali uma projeçãozinha azul, mostrando onde a parede será criada. Então eu quero para baixo e eu vou mostrar uma coisa comum que acontece aqui. A minha parede, eu solicitei um offset de 3 metros. Eu devo lembrar que eu tenho 15 centímetros aqui. Se eu tenho 15, eu joguei uma parede de 15, então eu não tenho 3 metros nesse dimensionamento. Eu tenho 2,85 metros. Como você pode ver. 2,85 metros por quê? Porque eu tenho 15 da parede. Então, quando você for usar qualquer offset, você vai usar o offset e considerar os 15 centímetros da parede. Então, você vai criar a parede. Desse modo, vou criar novamente offset 3,15. Meu cursor um pouco abaixo da parede para que ele crie desse lado, e então eu vou usar essa ferramenta de trim. Eu posso digitar TR também no teclado e trim, ok? E agora, ao selecionar a parede, me aparece uma cota temporária mostrando que minha cota está correta. Eu não me preocupo muito com esse detalhe, não. O que acontece, em vez de eu ficar preocupado com esse tipo de offset, o que eu faço? Eu crio as minhas paredes, eu sei o número de paredes que eu tenho no vertical. Vamos dizer, eu tenho 4, 5 paredes no vertical, né? Na vertical. Então, eu crio minhas paredes aqui, ó, com uma distância considerável. E eu tenho nesse ponto 2 metros. Desse para esse aqui eu tenho 2,20 metros. Desse aqui para o de cá, observe que ele pega uma cota temporária de face a face interna. Nesse aqui eu tenho 1,40 m. E no de cá eu tenho 3 metros. Esses foram os meus segmentos verticais. Eu posso criar a partir de agora também minhas paredes horizontais e colocá-las aqui sem a preocupação de offset. Por quê? Porque eu tenho cotas temporárias aqui. Então ele está me especificando aqui 2,13 metros, eu vou colocar 2 metros. Aqui eu quero um afastamento desse para esse, ele já está me dando aqui, ó. E quando não pegar, eu quero dessa face aqui. Então você segura esse gripzinho aqui e arrasta até o ponto que você deseja, tá? Olha só. Tá? E aí você dá um clique aqui, 2 metros.
dá um clique nesse, ele pega imediatamente a face mais próxima e você coloca ali 3 metros. Cria mais um aqui. Opa, toma cuidado de não criar ele inclinado, né? Pronto. E coloca aqui 2,80 metros. O que acontece? Uso trim tr, como eu falei, ou então modify esse comando aqui, trim extend corner. Chegar aqui, ó, fechar aqui também, aqui, tá? Eu vou fechar esse de cá e esse de cá. Opa, não esquece, viu? A forma de criar o trim. Vou voltar aqui só para você ter uma ideia. Se você clicar nesse plano, nesse limite aqui dentro, você tem esse plano de limite para clicar aqui na parede. Dá um clique aqui, ele fecha para cá. Se você fizer clicando nessa ponta, clicar aqui, ó, então é óbvio que ele vai fechar para o lado de cá, tá? Então não clica aqui para clicar aqui, clicar aqui nesse limite para clicar aqui, para dobrar a folha da caixa, né? Bom, depois disso é só usar o comando de estende aqui, ó, estender para essa parede. Eu selecionei a face da parede aqui, ó, não está dando para ver, mas eu selecionei a face da parede. E agora eu dou um clique aqui, seleciono a face da parede, dou outro clique aqui. Eu posso também selecionar a face da parede e dar um clique aqui, olha só. Selecionar a face, dar um clique aqui. Eu posso usar esse comando, né, que eu vou estender várias paredes, ou posso usar clicando aqui, seguro Ctrl e segurando Ctrl eu posso estender 2 ou mais elementos também para uma parede sem ter a necessidade de vir usar esse comando. Mas eu quero usar esse comando, então dou um clique aqui e saio clicando sem selecionar o Ctrl, eu posso sair clicando aqui, tá? Bom, vamos dar um clique aqui, dar um clique aqui, cortar essa parede. Então eu posso usar o comando de corte que está bem aqui. Aparece na minha barra de opções deletar o segmento, então eu dou um corte aqui, ó. Eu tenho que usar o Tab, da tecla Tab, pronto, corto aqui, depois corto aqui e some aquela parede, porque eu marquei deletar o pedaço que ficou aberto aqui, tá? Bom, eu posso usar o trim aqui também, ó, para fechar aqui, que eu não quero essa parte, ó. Fechei com um trim muito simples. E aqui você tem as ferramentas que vai te ajudar a fazer as elaborações das paredes, tá? Então, esse comando de alinhamento é quando eu quero alinhar uma parede a outra. Então observe, eu seleciono alinhar, dou um clique na face que eu desejo trazer, né? Não é que eu vou mover, é a face fixa, a que vou mover vem posteriormente. Então como funciona o alinhamento? Seleciona alinhamento, seleciona a face fixa, seleciona a face que será movida. Você pode usar o alinhamento também para um plano de referência. Você pode usar o plano de referência, ele vai ter 1 metro a mais aqui. E você pode usar o alinhamento Modify, Align, que você pode usar AL também no teclado. Clica aqui e faz o alinhamento. Ok? Para mover uma parede, eu posso selecionar a parede, apenas selecionar, e ao flutuar o meu cursor sobre a parede, automaticamente aparece o símbolo de move, de movimentação, ok? Esse aqui, ó, de mover, aparece aqui em cima. Então eu puxo e observe que o Revit reclama aqui dizendo que os elementos que estavam unidos agora não podem mais ficar unidos depois desse movimento. Então você coloca aqui desunir elemento, certo? Se você quer unir novamente, usa o trim
e faz a união, não tem problema nenhum. Ok? Se você quer mover usando o comando move, então você seleciona o elemento, seleciona o comando move e arrasta até a medida que quiser. Você pode usar o comando move, arrastar, soltar o mouse e digitar o valor que você quer movimentar. Você pode copiar tudo isso aqui, selecionando e usando o comando copy. Observe que primeiro eu seleciono, depois eu uso o comando de cópia. E eu clico no ponto onde eu quero arrastar, trago para cá e levo em consideração. Se eu quero 1,80, eu devo colocar 1,85, 1,95. Então, aqui dentro, como você pode ver, nós temos 1,65. Vamos colocar 8 para atualizar a informação. A rotação. Você pode rotacionar alguns elementos da parede ou todo o elemento. Você pode selecionar apenas esse e rotacionar. Quando você seleciona para rotacionar, ele te dá um ponto de eixo para a rotação. Se não é esse o ponto desejado, segure, clique em cima dele e arraste para um ponto onde você deseja fazer o seu elemento de rotação. Olha o que acontece com o elemento. Clica, arrasta, põe no ponto desejado e faz a sua alteração. De uma forma muito inteligente e automática, a sua geometria sofre alterações. Se você quer espelhar esses elementos, você pode selecionar, lembre-se, seleciona todo o elemento, depois você pode usar o espelhamento a partir de um eixo conhecido, por exemplo, dessa parede, levando em consideração que agora o Revit reclama de que temos dois elementos, um sobrepondo o outro. Isso é uma coisa tão óbvia, né? Quando você clicou a duplicação aqui, ele já deixou um pouco amarelo ali. Além de deixar amarelo, ele deixa uma representação gráfica onde apresentam um ponto crítico. Ele mostra que há algo errado aqui. Então você pode deletar essa parede no meio e agora está tudo certo. Essa é uma forma de espelhamento do seu elemento. Você não pode ser um espectador aqui, você tem que ser um aluno, ou seja, você vai treinar exatamente aquilo que está sendo apresentado. Você tem 4,95 aqui, tem 3,65 aqui na base. Você quer que essa base tenha 5 metros, mas não quer perder a proporção desse retângulo. Você não quer perder. E também não quer perder tempo com matemáticas. Então você seleciona seu elemento, dá um clique em Scale, dá um clique nesse ponto. Se a informação você quer no centro, ele está pegando aqui, ó, do centro, tá? Então você vai pegar aqui, vai puxar para cá, vai puxar para lá e você vai colocar 5 metros. Ele aumenta em forma proporcional ao que ele tinha antes, as mesmas medidas que ele já tinha antes. Então 6,56 e aqui embaixo 4,85 na parte interna, tá? Então é uma forma de criar escala do seu projeto de forma proporcional, ele tem uma proporção. Vamos trabalhar os outros elementos de modificação. Observe que você pode estar em qualquer guia dessa aqui. Se você seleciona uma das paredes, automaticamente é aberta uma guia contextual sobre edições de parede. Nela a gente encontra algumas informações das quais a gente pode trabalhar. Bom, você aprendeu a trabalhar com esses elementos, né, os principais, esses básicos aqui, offset, espelhamento. E se você tem um elemento que você quer espelhar, mas você não tem exatamente uma linha de eixo, mas você tem uma linha que tem um midpoint, uma linha central, então você seleciona o seu elemento, dá um clique nesse mirror com um lápis em cima aqui, ó, então você vai espelhar a partir desse meio. Uma outra ferramenta muito importante, você vai usar bastante, é o comando Array.
né? Então você seleciona eles, dá um clique aqui, automaticamente ele cria um grupo associado. Se você quer que isso aqui crie um grupo associado, deixa marcado. Se não quer, desmarca. Você vai digitar aqui a quantidade que você quer de repetição, considerando sempre um número que vai a partir desse elemento. Então você dá um clique em algum ponto, arrasta para uma medida que você deseja e aqui aparecerá, já que ele foi associado e agrupado, aparecerá uma cota onde você pode colocar um número menor ou um número maior, dependendo da necessidade. Basta selecionar um desses elementos associados, dá um clique no número 4 e digita 7, por exemplo. Então você aprendeu a criar paredes, aprendeu a justificar as suas paredes e fazer o uso das ferramentas básicas, as ferramentas básicas em Modify. Então tá aqui Modify, temos alinhar, mover, copiar, offset, os mirrors, que são os espelhamentos, rotação. Aprendeu que você pode rotacionar um elemento de parede,